Olá, eu sou a Thaís Joia e hoje estou aqui para trazer mais histórias de vidas passadas para você. E a outra história, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento familiar. A minha cliente, ela me procurou pedindo para fazer uma terapia entre ela, a filha e as netas, tá? Então eu vou ler o resumo aqui. A minha cliente, ela acredita que as doenças da filha que fazem com que essa filha dependa dela. Então ela falou assim que a filha dela é doente, né? É uma filha nova, tá? Não tem acho que nem 40 não tem nem 40 anos. Mas ela vive doente e ela vive dependente da mãe. Tanto ela quanto as netas, porque as netas ainda são crianças. Então, como a filha fica doente, ela tem que cuidar das netas. E ela não consegue sair desse ciclo, né? A sobrecarga é muito grande, trazendo a tristeza e desconforto de um relacionamento desarmonioso, porque elas também discutem muito, tá? Carregado de maus sentimentos, acusações e cobranças, preocupação de que elas continuem adoecendo e piorando a qualidade de vida de todos, né? Então perguntei para a egrégora quem que tinha que puxar aqui para tratar junto com a minha cliente. E eles trouxeram a filha e as duas netas, que tá tudo emaranhado, né? Então, com a filha, ela está há 7 vidas juntos, né? Elas estão há 7 vidas juntas, sendo que 6 vidas ela foi mãe da filha dela e uma vida ela foi marido da filha dela. Com as netas, ela também está há 7 vidas juntos, as duas netas dela. 6 vidas como avó e uma vida como filho das netas. Olha como é interessante a gente entender isso, né? Hoje ela está como vó, mas ela já foi filha da neta dela, ela já foi marido da filha dela. Então, por que acontece isso? Esse jogo, né, de identidades, vamos dizer assim. Porque quando a gente desencarna, a gente já sabe que vai acontecer. Porque dependendo do papel que você está atuando, de repente você tem um pouco mais de amor incondicional, de repente você tem um pouco mais de paciência. Uma avó tem muito mais paciência do que a mãe ou do que uma irmã, por exemplo. Uma mãe tem um amor muito mais incondicional pelo filho do que pelo companheiro, pelo marido, né? O amor de mulher e homem é diferente de um amor de mãe e filho. Então, a gente vem mudando, né, esses personagens para a gente conseguir resgatar muito mais fácil, né, muito mais harmonioso, vamos dizer assim. Claro que tem problemas, mas a gente escolhe a família e a gente escolhe o tipo de personagem que a gente vem para resgatar aquelas coisas que nós fizemos, né, em vidas passadas, tá? Aí, dentro do campo da minha cliente, também, claro, né, tinham vários aspectos. Tinha obsessor, 3 obsessores, 2 parceiros de afinidade, 4 experiências genéticas, 2 formas pensamento, 2 votos, 1 contrato, 6 pactos, 4 pragas ou maldições, 2 magismos feitos e 1 magismo recebido desta ou de outras vidas. E a egrégora pediu 26 dias de tratamento. Então, após 26 dias, a gente, né, refez a terapia para ver se a minha cliente já estava de alta. Ela, a filha e as netas, tá? Bom, o que veio de fractal para a gente tratar na minha cliente? Porque ela reclama muito da questão de relacionamento familiar. Vieram, né, questões familiares para tratar, como fractal, veio a parte afetiva, como fractal, e também veio a parte de mágoas, como fractal. Então, são os 3 fractais que nós estamos tratando dentro desse foco de tratamento, que é o relacionamento familiar. Bom, e o que veio de história? Em uma das vidas que a minha cliente foi mulher da filha dela, né? A filha dela foi marido dela nessa vida. Todos tinham uma vida feliz e confortável. Tinham 2 filhos, que são as netas de hoje. Então mudou papel, né? Mudou o personagem. Então, nessa vida que a egrégora está contando, a minha cliente era mulher da filha. A filha de hoje era o marido dela. E as 2 netas nessa vida, que são netas, também eram filhas, 2 filhas deles, tá? Do casal. Bom, eles moravam, né? Eles tinham uma vida super confortável e só que a minha cliente, ela encontrou um homem no meio do caminho e se apaixonou por ele, né? Então,
A minha cliente de hoje que reclama das brigas constantes com a filha, né, e tudo que acontece lá no relacionamento deles, nessa vida que eles estão contando, essa minha cliente, ela achou um homem e se apaixonou por ele. Então, depois de muito pensar, resolveu que ela largaria tudo e toda a sua família para viver o seu grande amor e assim fez. Então, minha cliente de hoje que reclama das brigas, nessa vida aqui que a egrégora está contando, ela encontrou um homem, largou o marido, que é a filha de hoje, e foi viver o grande amor. Largou a filha e largou as duas filhas na época, que são as netas dela de hoje, né? Às vezes a história é meio complicada de explicar, porque são muitas trocas de personalidade, né? De avatares. Mas é interessante a gente entender que muitas coisas acontecem de brigas familiares, porque a gente se conecta com fractais de outras vidas e vem reverberando aqui, e aí começa a discussão do nada às vezes. Por quê? Porque a gente está conectado com aquela vida de 1500, 1820 e não com essa vida de hoje, tá? A gente está com campo sujo, né? É muita sujeira energética que acontece. Bom, o seu marido e filhas, né? O marido é a filha dessa vida, e filhos pequenos ficaram desnorteados, pois nunca imaginaram que isso poderia acontecer, né, um dia, porque eles achavam que eles eram uma família feliz e estava tudo certo. Seu marido ficou tão depressivo que não conseguia mais trabalhar e seus filhos pequenos ficaram sem cuidados, né? Porque o marido ficou sem a mulher. Quem cuidava de tudo era a esposa. Todos, a cada dia que passava, ficaram mais deprimidos e depressivos. E o marido, né, que é a filha dela de hoje, chegou a querer tirar sua própria vida. E os filhos, vendo e vivenciando tudo aquilo, ficaram também depressivos e deprimidos, tá? Hoje, trazem esse fractal e se conectam com essa vida aqui que eles estão contando. Mas vamos limpar para harmonizar. Então, o que ela fala tanto da filha dela? Ah, minha filha só reclama, minha filha só fica doente, ela é muito dependente de mim. As minhas netas também, super dependentes de mim, eu não aguento mais, porque ela tem que ter a vida dela. Ela mora do meu lado aqui, mas parece que eu que cuido de todo mundo. Por quê? Porque na outra vida, a minha cliente traiu a filha, porque ela era esposa da filha dela, e deixou ela doente, deixou as crianças junto ficarem doentes, mentalmente falando também, tá? Então, quando elas se conectam, o que a filha dela pensa? Pô, então, se naquela época, isso tudo inconsciente, né, gente? Porque deve estar no campo energético. Se naquela época a minha mãe, que era a minha esposa, me traiu e me deixou sozinha com as minhas filhas, então nessa vida ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que cuidar de mim e das minhas filhas. Então, é isso que acontece. Elas se conectam com a vida que a egrégora, né, contou, e muitas vezes as brigas, discussões são por coisas bobas. Ela falou, Thaís, eu não sei nem por que eu brigo, porque eu só vou lá ajudar, volto pra minha casa, vou de novo, vou ajudar, e a minha filha sempre com alguma doença, sempre reclamando, as minhas netas sempre tendo que ficar comigo, eu levo na escola, eu busco na escola, eu virei mãe de todo mundo. Porque ela está resgatando essa vida que ela deixou todo mundo, né? Então, quando eu contei para minha cliente isso, ela achou muito interessante. Ela falou: olha, Thaís, eu imaginava que tinha alguma coisa assim, mais ou menos, né? Que tinha alguma história envolvida, mas assim, caiu como uma luva, porque ela conseguiu olhar aquilo e falar: então eu entendi. Eu entendi o porquê está acontecendo isso. Eu entendi porque minha filha é super dependente de mim, porque eu deixei minha filha na outra vida. Eu entendi porque as minhas netas, elas são um grude comigo, porque elas eram minhas filhas e eu deixei as duas para viver o meu grande amor. E hoje ela é separada, não tem ninguém, mora fora do país com a filha e com as netas. A filha mora no mesmo prédio que ela, né? Não na mesma casa, mas ela vive lá como se fosse a mãe de todo mundo, cuidando de todo mundo, que era para ela ter feito isso na outra vida. E ela já olhou tudo diferente. Ela ressignificou tudo, entendeu, falou para a filha achou ótimo, e inclusive a filha está até trabalhando agora, porque tudo que tinha envolvido de fractal, né, no campo energético dela, essa sujeira energética, a gente limpou
É como se rasgasse um véu na pessoa. É como se a pessoa olhasse a vida diferente, né? Para ela viver quem ela é hoje e não quem ela foi lá em outras vidas. É por isso que é importante, gente, a gente entender desse lado espiritual. Muitas coisas a gente não consegue acessar sozinho. Então, a egrégora ela entra no seu arquivo akáshico, pega tudo que está reverberando no seu campo, faz essa limpeza energética. A egrégora também, como é uma terapia de apometria, ela entra lá na zona umbralina para resgatar obsessores que atrapalham muito a gente aqui, né, nessa vida, para resgatar parceiros de afinidade, para encaminhar para o hospital de cura, para se tiver algum magismo feito naquela época, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou ficar para sempre com você, e esse para sempre com você é um magismo muito forte, e para sempre também é muito forte, porque nós temos várias reencarnações, então não façam isso. Então a gente tem que desfazer esses contratos, esses pactos, a gente tem que entender que nem tudo é dessa vida. Inclusive, 80, 90% das coisas que acontecem com a gente tá aqui, ó, na nossa alma, tá no nosso arquivo akáshico. Então a gente tem sim que, né, pedir ajuda para a espiritualidade. Tem gente que consegue se conectar com uma meditação, tem gente que consegue entender por um sonho lúcido, tem gente que consegue entender por uma projeção astral, mas depende muito do nível de conhecimento da pessoa, da expansão de consciência dela. Então, o desfecho foi que todo mundo entendeu, tá todo mundo mudando, um ajudando o outro, e foi muito importante para essa família entender que tinha alguma coisa lá, alguma trava em outra vida, para poder, né, seguir nessa vida de um jeito mais tranquilo e harmonioso. Claro que vai ter briga um dia, vai ter, né, discussão, porque nós estamos aqui na terceira dimensão, nós somos seres humanos, mas que seja muito menos, né? Que seja a briga, né, de coisas aqui dessa vida e não de coisas de outras vidas, porque muitas vezes na briga a gente fala coisas que a gente nem sabe o que a gente está falando. Fala, mas isso não é meu. Claro que não é seu dessa vida, mas é seu daquela vida lá que passou que a egrégora te contou, né? Então é isso. Eu finalizo aqui, né, esse novo episódio da rádio. Peço que, se vocês quiserem maiores informações, me procurem no Instagram, Thaís Joia, ou no YouTube, Thaís Joia. Tem muito conteúdo lá também. E o que eu falo sempre, ouça sua alma e mude sua vida.